Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a sua mania de evitar conflitos e manter a paz no relacionamento é exatamente o que está cavando a sua cova emocional. Você vai entender por que o homem que diz sim para tudo, que abre mão das próprias vontades e que sempre cede em uma discussão, é o primeiro a ser tratado com total desprezo e descartado sem piedade. Desde o dia em que você nasceu, a sociedade injetou um veneno passivo na sua mente. Disseram que relacionamentos são feitos de sacrifícios. Disseram que quem ama cede. Ensinaram a você que a chave para a lealdade de uma mulher é ser o cara flexível, o cara que se adapta, o cara que nunca bate de frente para não estragar o clima. Mas olhe ao redor, olhe para os homens que vivem pisando em ovos dentro de casa. Eles não são amados, eles são tolerados como cães de estimação assustados. E quando a mulher se cansa, ela vai embora com um homem que tem a coragem de contrariá-la. O que a terapia de casais moderna esconde de você é uma lei psicológica brutal que o filósofo Friedrich Nietzsche expôs no século XIX. Uma verdade tão nua e crua sobre o instinto humano que a maioria das pessoas prefere fechar os olhos e viver na ilusão. Se você absorver o conceito da psicologia da ruína que vou revelar agora, você vai parar de negociar o seu respeito próprio hoje mesmo. Você vai descobrir o poder magnético e devastador da palavra não e vai se tornar a parede de concreto que o inconsciente feminino implora para encontrar. O seu tempo de ser capacho termina aqui. No final dos anos 1800, Friedrich Nietzsche pegou um machado e destruiu a moralidade ocidental. Ele observou que a sociedade havia invertido os valores fundamentais do ser humano. A fraqueza, a submissão e o medo do conflito passaram a ser chamados de virtudes ou bondade. Nietzsche chamou isso de a moral dos escravos. Ele percebeu que o homem que sempre cede não faz isso por excesso de amor, ele faz isso por covardia. Ele cede porque não tem a força vital, o que Nietzsche chamava de vontade de potência, para suportar o desconforto de uma oposição. O homem bom moderno não é inofensivo porque escolhe a paz, ele é inofensivo porque é incapaz de guerrear. E aqui está o segredo sombrio que conecta Nietzsche à biologia do desejo feminino. As mulheres têm um radar biológico, afiado por milhões de anos de evolução, para detectar a diferença entre a bondade real e a covardia disfarçada de virtude. Quando você cede em uma discussão apenas para não brigar, quando você pede desculpas por algo que não foi sua culpa só para acalmar os ânimos dela, o seu ego tenta te convencer que você foi maduro, mas o inconsciente da mulher faz uma leitura muito mais cruel e primitiva. Se ele desmorona sob a minha pressão, se ele tem medo da minha raiva, como ele vai me proteger da pressão do mundo real? Nietzsche ensinou que a vida é uma força de superação e domínio. A submissão constante não atrai amor, ela atrai repulsa e desprezo, porque o instinto humano detesta a fraqueza. Traga a teoria de Nietzsche para a sua vida hoje. Eu chamo isso de a erosão dos limites. O processo de ruína de um homem nunca acontece da noite para o dia. É uma morte por 1000 cortes. Começa com pequenas concessões. Você desmarca o treino de sexta-feira porque ela queria sair. Depois você para de ver os seus amigos porque ela acha que eles são uma má influência. Mais tarde você engole um comentário desrespeitoso dela no meio dos outros para não criar uma cena. Você acorda com os absurdos dela porque pensa é mais fácil ceder do que ouvir reclamação. Você acha que está comprando a paz. O que você está fazendo é pavimentando a estrada para o seu próprio descarte. Na psicologia feminina, a mulher empurra os seus limites não porque ela quer que você ceda, mas porque ela precisa saber se você é forte o suficiente para detê-la. Ela lança testes de estresse, ela joga o peso das emoções caóticas dela em cima de você. Se você recua e cede espaço, você falha no teste. A cada concessão, a admiração que ela sentia por você é corroída. Você deixa de ser o homem que ela respeita para se tornar um menino que ela gerencia. A mulher perde a atração instantaneamente quando percebe que manda em você, porque biologicamente é impossível desejar aquilo que se domina com facilidade. Chegará o dia em que ela vai te olhar nos olhos, sem um pingo de remorso, e dizer que o relacionamento esfriou, e você, o cara que sacrificou os seus ossos para construir a felicidade dela, ficará sozinho, exausto e descartado.
A ruína é o preço que os fracos pagam por tentarem evitar a guerra. Como você quebra a psicologia da ruína e inverte essa dinâmica? A resposta está em restaurar a sua vontade de potência. É abraçar o conflito como uma ferramenta de purificação. É o que chamamos de arquitetura da fronteira. Um homem de alto valor não busca a paz a qualquer custo, ele busca o respeito inegociável. A sua fronteira deve ser feita de titânio. Isso não significa se tornar um tirano abusivo ou alguém que grita por qualquer coisa. O homem que grita já perdeu o controle. A arquitetura da fronteira é fria, calma e ineplacável. É a capacidade de olhar nos olhos de uma mulher quando ela faz uma exigência absurda ou quando ela tenta te manipular com drama e simplesmente dizer não. Sem se explicar, sem levantar a voz, sem textão no WhatsApp pedindo compreensão. Apenas o não mais sólido, calmo e indestrutível que ela já ouviu. Se ela testar os seus limites desrespeitando você, você não discute. Você simplesmente se retira, demonstrando com atitudes que o acesso a você foi cortado até que ela saiba se comportar. O que acontece no cérebro dela quando você faz isso? Pânico e atração simultâneos. Ela estava acostumada a ver a coluna de mármore desmoronar quando ela empurrava, mas de repente, ela empurra com toda a força emocional que tem e você não se move 1 milímetro. Você não cede. No milissegundo em que ela percebe que você não tem medo do conflito, que você não tem medo de perdê-la se ela cruzar sua fronteira, o desdém desaparece. O instinto primordial entra em cena. Ela encontra a parede de concreto que o inconsciente dela sempre buscou. E é apenas encostada nessa parede inabalável que ela consegue relaxar, confiar e voltar a desejar você de forma visceral. A modernidade devora os flexíveis. A sociedade vai te aplaudir por ser o homem bom e compreensível até o dia em que você for destruído e deixado para trás. Não existe honra na submissão. Não existe amor no medo de contrariar. Você tem uma escolha. Você pode continuar recuando centímetro a centímetro até não sobrar nada da sua identidade, ou você pode fincar os pés no chão hoje mesmo e construir uma fronteira que ninguém, nem mesmo a mulher que você ama, tem permissão para cruzar. Se as palavras deste vídeo resgataram a espinha dorsal que tentaram arrancar de você, confirme a sua presença aqui. Deixe o seu like para sinalizar ao algoritmo que o mente improvável é a resistência contra a fraqueza moderna. Inscreva-se e ative as notificações para garantir que a sua blindagem mental não enferruje. E se você está pronto para parar de ceder e começar a ditar as regras do seu território, desça agora aos comentários e digite o nosso código de honra, Fronteira Inabalável. Eu vou descer lá embaixo e ver quem são os homens que finalmente acordaram da ruína. A paz comprada com submissão é apenas uma guerra adiada. Seja a rocha. Nos vemos no próximo vídeo.